programa de hoje começa abordando um tema muito importante, que não é relativo à economia. Nós vamos falar de economia e muito, mas antes nós vamos falar de segurança pública. Um dado que tem sido muito debatido é aquele com o crescimento da violência, principalmente em operações policiais. O que há de verdade nisso e quais são as reais razões para que nós estejamos vendo esse crescimento? A Melanie Rupental preparou uma matéria tratando um pouco disso. Melanie. A violência policial é um tema delicado e que traz dois lados da moeda para o debate público. No mês passado, episódios de excesso cometidos por policiais, com abordagem que culminou na morte de George Floyd nos Estados Unidos, trouxeram à tona o tema de racismo e também da postura desses profissionais. Isso não só para o país em que aconteceu, mas também a discussão se estendeu pelo mundo. Aqui no Brasil, esses acontecimentos mexeram em uma ferida aberta e escancararam um grande embate na segurança brasileira, o alto número de mortes de policiais e por policiais. Um estudo do Fórum de Segurança Pública aponta que a letalidade policial em São Paulo cresceu 31% no período entre janeiro e abril, mas bateu recorde de mortes pela polícia durante a vigência da quarentena. Foram 119 mortes neste ano e 78 para o mesmo período no ano passado. As duras críticas à abordagem policial remetem à questão do racismo, apontando os principais alvos desses profissionais como periféricos, homens, jovens e negros. Em emblemáticos casos, como com Gabriel Nunes de Souza, de 19 anos, na periferia de Carapicuíba, em São Paulo. O jovem sofreu imobilização por estrangulamento após não conseguir frear a moto que conduzia e colidir com uma viatura. Ele foi imobilizado por um mata-leão e, em seguida, já deitado no asfalto, desmaiou por asfixia por outro agente que o pressionou com o joelho no seu pescoço por quase 1 minuto. Agora, outra questão desse debate. Dados de 2018 mostram que policiais civis e militares cometeram mais suicídio do que morreram em serviço. Foram 104 suicídios no país, o equivalente a 2 policiais mortos por semana, enquanto 87 policiais foram vítimas de crimes violentos letais, geralmente em confrontos nas ruas, como mostram os dados da 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O órgão também chama a atenção para a alta taxa de suicídio de policiais, que é de 23,9, enquanto no total da população é de 5,8 por 1.000 habitantes. Para especialistas, os motivos que podem ser apontados são o estresse inerente à função e conflitos institucionais como o assédio moral, fatores que, em conjunto, podem contribuir para essas mortes. Macalossi, voltamos contigo aí no estúdio. Esse é um assunto muito delicado e para tratar dele também ouvimos o Marcos Paulo Beck, que é tenente-coronel e um grande especialista na área da segurança pública. Ele falou para nós sobre esse tema delicadíssimo. Vamos ouvi-lo. Nós vamos fazer um comentário, já que boa parte da imprensa, aquilo que alguns chamam principalmente imprensa militante, vem acusando a polícia militar de violência. Depois de alguns episódios, ou um mais especificamente recentemente nos Estados Unidos, por racismo, como dizem, a imprensa resolveu achar que no Brasil as condições são as mesmas. O Brasil não é um país de primeiro mundo, dos Estados Unidos o é. Eu não vou comparar as polícias do Brasil e dos Estados Unidos e nem posso comparar a polícia de um país onde policial é considerado, sua excelência, uma pessoa de primeira grandeza dentro do território que ocupa, na comunidade, nos municípios, nos estados, haja vista a cultura do cinema. Vejam filmes policiais e vejam como são as casas dos policiais nos Estados Unidos, que eu mesmo já tive a oportunidade de visitar e é aquilo mesmo. E aí vejam onde é que moram nossos policiais no Brasil. Começa essa triste e dolorosa comparação. Mas vamos falar de corrupção na polícia. Nós tivemos alguns estados, não sei se em todos, talvez deva-se em parte isso ao Ministério Público de alguns estados falidos, que nesses estados apuraram em investigações que realmente os governantes, governadores, deputados, membros de tribunais, eram corruptos. Muito bem,
Então vamos generalizar, vamos dar um nome a esse estado, Rio de Janeiro. 3 ex-governadores presos, o governador atual, Ritzel, sendo investigado, pelo menos sendo investigado. Quero crer que não haja efetivamente nada contra, mas está sob investigação, sob júdice. Disse governadores presos, deputados que foram soltos por liminares, estou falando do Rio de Janeiro, estão com seus mandatos, exercendo suas atividades, dando direito e julgando outras pessoas, julgando sim, porque caçam o governador ou não caçam, estão julgando dentro da Assembleia Legislativa. E a polícia do Rio é corrupta? É? Quem é que continua lutando dia a dia, perdendo vidas? A polícia que mais perde vidas no Brasil, defendendo a sociedade. É corrupta? Quem é que sobe morro? Aliás, não sobe mais morros hoje. A Polícia do Rio não sobe mais morros e nem redutos de favela, porque uma liminar do Supremo deu direito a que o crime organizado melhor se organize dentro desses redutos, porque a polícia está proibida de subir e combater o mal. Mas vamos falar no Brasil todo. As polícias militares, genericamente, em todos os estados, com raras exceções, não são bem pagas. Os soldados das PMs são mal pagos, moram normalmente no mesmo ambiente comprometedor aonde mora o dono do tráfico, o dono, o que explora o tráfico, o que explora a sociedade, o que faz viciados em todos os níveis sociais, e talvez muitos desses viciados, principalmente na imprensa, porque tem o poder de escrever ou falar e levar ao público suas ideias, acabam rotulando a polícia militar de violência. Também lutando em ações de defesa civil, de combate a incêndio, como a polícia militar abrigada no polícia, na função de polícia ostensiva. Nós temos mais de 15 mil homens, ou que sejam 10 mil homens, se desdobrando pela falta de efetivo, falta de meios nas ruas, e aí muitas vezes vemos pessoas desinformadas ou com outras ideias realmente de criar a cisânia, semear o ódio na população, que devia amar a polícia que tem, porque quando qualquer um que me ouve, qualquer um, em qualquer meio, mesmo aqueles que andam de carros blindados, com seguranças particulares, mas principalmente o povo, na hora do aprêmio, do perigo, da necessidade, do desespero, do medo, se lembram de quem? De quem? Qual é a primeira instituição que é chamada? É a Brigada Militar. Qual é o telefone mais tocado do Rio Grande do Sul? É o 190. Então, temos uma sociedade corrupta? É duro? Temos, mas claro que temos. Se nossos representantes têm sido corruptos, como é que não vamos ter uma sociedade corrupta? Mas as polícias militares, graças à hierarquia, à disciplina, à vontade férrea, ao juramento de servir a população com sacrifício da própria vida, são infensas. Não, por favor, não maculem, não estraguem a instituição, não vou dizer a única, mas certamente é uma das únicas instituições que dá certo no Brasil. E nesses tempos de Covid-19, dessa pandemia, não sei se inventada, criada ou não, nesse tempo de pandemia, quem está nas ruas e continua nas ruas enfrentando o crime, e a violência está aumentando, mas a imprensa hoje é só Covid, mas nós estamos lá, convivendo com as pessoas com Covid-19, sim, convivendo, nós estamos nas ruas, atendendo a população, estamos onde somos chamados.